Olá pessoal, bem, vamos agora começar o nosso capítulo sobre pensamento relacional. No nosso último vídeo nós encerramos aquele momento que falava sobre pensamento lógico, que é o capítulo 1 do nosso livro texto básico da disciplina de Matemática Discreta, voltada para os alunos do curso Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Bem, como eu havia colocado para vocês no vídeo inicial, certo? O autor do livro que eu adoto, ele utiliza uma divisão bem interessante e, a meu ver, bastante didática. Então, nesse capítulo que se inicia com este vídeo, nós vamos trabalhar com o pensamento relacional. O conceito de relações ele é muito caro dentro do estudo da matemática de uma maneira geral, certo? E aqui na matemática discreta nós vamos ver muitos pontos interessantes que, como eu já tinha dito para vocês anteriormente, serão utilizados em outros momentos. Por exemplo, quando vocês estiverem na disciplina Banco de Dados 1, vocês serão apresentados a uma tecnologia chamada de banco de dados relacional. Os fundamentos matemáticos dos bancos de dados relacionais estão aqui na matemática discreta, tá bom? Então essa é uma das aplicações do pensamento relacional que nós podemos já adiantar para vocês. Existem outras aplicações, mas ao longo dos próximos vídeos e também dos nossos encontros síncronos, eu deverei comentar com vocês, ok? Então vamos aqui preparar o nosso material para a gente começar já a desbravar esse mundo do pensamento relacional. Bom, pessoal, eu queria começar essa videoaula lendo o primeiro parágrafo do capítulo 2, que eu acho que o autor foi muito feliz na colocação dele. Preste atenção, por favor. A maioria dos problemas quantitativos envolve vários objetos diferentes e interrelacionados. As forças do mercado determinam o preço de mercadorias, etapas de um processo de fabricação dependem de outras etapas, computadores afetados por vírus podem deixar mais lento o tráfego na rede, ou seja, pensar matematicamente a respeito dessas relações nos ajuda a analisá-las. Então, o pensamento relacional ele está muito presente em praticamente todo o estudo da matemática, tá bom? Então, o que é que nós vamos ver nesse capítulo? Vamos ver diversos objetos matemáticos que, através dos quais, diversas estruturas matemáticas que, através das quais, nós podemos modelar problemas a partir de uma perspectiva de relações, ou seja, encontrar relações entre elas. Eu acho que o conceito de relações ele está presente na nossa vida diária quase que constantemente. Bom, a partir do momento que nós, por exemplo, estamos inseridos em uma família e já estabelecemos uma relação de parentesco. Quando a gente vai para a escola, né, nós estabelecemos outra relação com nossos pares, que é a relação professor-aluno ou a relação entre colegas, enfim. Essa ideia de relacionamento está muito presente no dia a dia. E é interessante vocês observarem que esse conceito é um conceito matemático, tá bom? É bom que você comece a perceber que a matemática realmente está inserida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, beleza? Bem, a primeira estrutura que a gente vai estudar agora no pensamento relacional é uma estrutura chamada grafos. Cuidado para não confundir grafos com gráficos. A terminologia a palavra é muito parecida na língua portuguesa, né, e pode acabar confundindo. Mas grafos é uma coisa e gráficos são outras coisas diferentes, tá bom? O grafo é uma estrutura matemática formada por vértices e por arestas, certo? Os vértices eles são ligados uns aos outros através das arestas. Eu posso ter um grafo com apenas um vértice e nenhuma aresta, mas é impossível ter um grafo com uma aresta e nenhum vértice. É impossível ter um grafo com um vértice, uma aresta e nenhum outro vértice. Então, se eu tiver um grafo com um vértice e com uma aresta, necessariamente eu preciso ter um outro vértice que estará na outra ponta dessa aresta, beleza? Bem, falando assim fica um tanto complicado, fica um tanto abstrato. Vamos já para a nossa lousa digital para a gente poder visualizar as coisas melhores, tá bom? Então vamos aqui passar para a nossa lousa. Então, vamos aqui começar a desenhar.
Essa parte de grafos do pensamento relacional é uma parte que eu acho muito interessante assim, e muito prazerosa de estudar. Lembrando uma coisa, o que vocês vão ver comigo a respeito de grafos é apenas uma introdução. Se eu não me engano, é no terceiro período do curso, vocês terão uma disciplina chamada Algoritmos em Grafos, que é uma disciplina na qual vocês irão ter um aprofundamento e um aprofundamento mais voltado para a ciência da computação daquilo que eu falar para vocês agora, tá bom? Então, como eu venho falando constantemente ao longo das nossas videoaulas sobre matemática discreta, a disciplina de matemática discreta ela funciona como uma espécie de base para muita coisa que vocês vão ver ao longo do curso de ciência da computação. Bem, mas vamos deixar de papo e vamos aqui ao conteúdo, que o tempo já está avançando bastante. Gente, a ideia inicial de grafos não é uma coisa recente, não é coisa do século XX, não é coisa bastante recente, ela é bem antiguinha, certo? Segundo alguns historiadores da matemática, foi Leonhard Euler, né, que o primeiro matemático a pensar a respeito de grafos, tá certo? E ele pensou a respeito de grafos a partir de um desafio que foi feito a ele. Então vamos aqui a uma pequena história, uma historinha que é bem interessante. Então, existia uma cidade chamada Königsberg, na Prússia Oriental. E nessa cidade havia um conjunto de 7 pontes que ligavam uma ilha, né, uma pequena ilhazinha, que nós estamos vendo aqui no ponto B, né, aqui nesse gráfico, nessa imagem aqui, certo? Seria essa ilha, e tem aqui as 7 pontes que ligam determinados pedaços de terra, né, componentes de terra, a essa ilha. Então, foi feito um desafio a Euler, que era o seguinte: será que é possível eu atravessar essas 7 pontes, passar por essas 7 pontes, sem repetir nenhuma? Certo? Esse é o problema. É um problema bastante banal, né? Parece assim uma mera curiosidade matemática. Mas esse problema acabou despertando o interesse de Euler, né? E ele desenvolveu um estudo sério que, segundo os historiadores da matemática, o artigo que ele escreveu resolvendo esse problema pode ser considerado como o primeiro artigo que tratou sobre grafos. Só que ele não usou essa terminologia grafos, nem a terminologia que a gente está adotando agora. Então, esse foi um artigo que, digamos assim, deu o pontapé inicial para o que hoje a gente conhece como teoria dos grafos, tá bom? Bem, eu vou voltar para esse assunto das pontes de Königsberg daqui a pouco. Por enquanto, eu queria apenas contar essa pequena história para vocês e dizer que essa história foi o pontapé inicial da teoria de grafos, tá certo? Do ponto de vista histórico da matemática, a gente pode encarar como sendo o pontapé inicial. Só recordando, eu tenho aqui várias massas de terra, C, B, A, D, uma ilha, né, que é essa massa B, e tenho 7 pontes, né? O desafio a pergunta era, quer dizer, será que é possível eu passar por todas as pontes, né, fazer um passeio por todas as pontes sem repetir alguma delas? Certo? Essa é a questão, tá bom? Bem, vamos agora passar para algumas terminologias importantes do estudo dos grafos, tá certo? Não esqueçam que daqui a pouco eu vou voltar para esse problema das pontes de Königsberg. Então, pessoal, vamos aqui começar a ver as nossas terminologias. Antes da gente ver as terminologias mais importantes, vamos só recordar aqui um detalhe importantíssimo. Quando eu falo de grafo, eu estou falando genericamente eu falo de um grafo G, certo? Eu vou representar por G. E esse grafo G, ele vai ser composto por um conjunto de arestas, aliás, de vértices, que eu vou chamar de V, né? E um conjunto de arestas que eu vou chamar de E, certo? Então, um grafo, basicamente, ele é composto por esses 2 elementos. Os vértices são esses pontinhos que nós estamos vendo aqui, né? Nesse exemplo, certo? E as arestas são essas linhas que ligam os vértices. Então, basicamente, é isso que eu tenho no grafo, ok? Bem, dito isso, vamos passar aqui para as nossas terminologias mais importantes. Bem, uma vez compreendido o que são arestas e o que são vértices, vamos agora começar a analisar alguns detalhes.
Bem, o primeiro conceito que a gente vai ver é o conceito de grau, certo? Então vamos aqui dar um destaque aqui para essa palavra grau, tá bom? Então todo vértice ele tem um grau associado a ele, tá bom? Mas o que é isso? O grau associado ao vértice é nada mais nada menos do que o número de vezes que esse vértice é tocado por alguma aresta, certo? Vejam bem, não é a quantidade de arestas que saem daquele vértice, mas sim a quantidade de vezes que aquele vértice é tocado. Por quê? Porque eu posso ter um vértice, né, que possui um laço, ou seja, seria uma aresta que sai do vértice e volta para ele mesmo. Então aqui você pode ver, você visualiza bem que esse vértice ele é tocado duas vezes. Ele tem uma única aresta, né? Mas ele é tocado duas vezes. Ele tem um laço, tá certo? Então, isso daqui vocês podem até pensar assim, professor, mas você disse que é impossível ter um grafo onde eu tenha um único vértice e uma aresta associada a ele, né? Sim, realmente eu falei e agora eu queria fazer uma pequena correção. Se você tiver um laço, aí tudo bem, é possível, tá bom? Então, eu queria corrigir aquilo que eu falei. Então, eu só posso ter um grafo em que tem um vértice e uma única aresta se essa aresta for feito um laço, como esse daqui. Eu não posso ter, só para deixar bem claro para vocês, um grafo como esse daqui. Eu tenho aqui um vértice, tenho aqui uma aresta e a minha aresta está solta assim no espaço. Ela não está, ela está ligando esse vértice ao nada, tá bom? Da mesma forma que eu não posso ter um grafo onde eu tenho apenas uma aresta que liga o nada a lugar algum, igual um certo projeto de um viaduto que tem lá na Serra da Ibiapaba. Quem conhece Tianguá já sabe do que é que eu estou falando, tá certo? E quem ainda não conhece, fica aqui a dica para conhecer essa maravilha da engenharia, um viaduto que liga o nada a lugar algum. Bem, voltemos aqui. Então, compreendido aqui o conceito de grau, certo? Nós vamos dar uma especializada nesse conceito, certo? E aproveitar para apresentar um outro conceito também. Os grafos, eles podem ser classificados em grafos orientados e grafo não orientado. Um grafo orientado é aquele que possui, que suas arestas possuem uma orientação. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho aqui esse laço. Observe que eu coloquei uma seta em uma das pontas da aresta, então eu estou colocando aqui uma orientação. Vamos aqui a um outro exemplo. Eu tenho aqui esse outro grafo, que eu tenho aqui esse vértice 1, eu tenho aqui a aresta 1, certo? E tenho aqui um outro vértice, que eu vou chamar de vértice 2. Se eu tenho aqui essa setinha indicando uma orientação, ou seja, eu tenho que vir do vértice 2 para o vértice 1, né? Eu tenho aqui um grafo orientado. Vejam que no caso de uma orientação, eu não posso me deslocar do vértice 1 para o vértice 2, certo? Aqui especificamente nesse gráfico. Bem, intuitivamente vocês já podem entender o que seria um grafo não orientado. Então, no caso de um grafo não orientado, seria um grafo como esse daqui, onde as suas arestas não possuem seta, ou seja, não possuem orientação. Bem, diante disso, o que é que nós podemos dizer? Que nos grafos orientados eu tenho dois tipos de graus nos seus vértices: o grau de saída, os graus de saída e o grau de entrada, né? Até troquei aqui, grau de entrada e grau de saída. Então, grau de entrada seria o quê? Aquele vértice que toca, né? No caso aqui desse nosso exemplo, o vértice 1, o grau dele de entrada é 1, né? E no caso aqui do vértice 2, o grau de saída é 1. Tá certo? Bem, se esse grafo aqui não fosse orientado, eu não levaria em consideração grau de entrada e grau de saída, certo? Então, no grafo orientado tem apenas graus, que seria justamente a quantidade de arestas que tocam um determinado vértice. Lembre-se bem, a definição de grau está relacionada à quantidade ao número de vezes que um determinado vértice é tocado por alguma aresta. Tá certo? Então aqui eu tenho uma aresta, então aqui a aresta é 1, ela toca esse grafo aqui, aliás, esse vértice, desculpa, o vértice V1, ele toca duas vezes. Ele tem aqui um grau de saída e um grau de entrada. Então qual é o grau desse vértice aqui? É 2.
Vamos prestar atenção nesse conceito de grau, que ele vai ser muito útil mais adiante, certo? Outro conceito importante e que a gente vai utilizar quando a gente voltar para a história lá do Euler, né? Eu estou falando Euler e algumas pessoas podem estar achando estranha essa pronúncia, porque já devem ter visto que o nome do matemático é escrito assim, Euler. Só que Euler é um ex-jogador da seleção brasileira e o matemático escreve-se assim, mas pronuncia-se Euler, tá bom? Entendido? Fica claro aí para vocês, né? Então, qual é o próximo conceito? O conceito de caminho, né? Um caminho, turma, nada mais é do que uma sequência de vértices e arestas, né? Que vai de um vértice V0 até um vértice Vn, passando por algumas arestas E1 até a aresta En. Então, o caminho nada mais é do que, como vocês podem observar aqui, ó, eu tenho o vértice V0, a aresta V1, E1 e o vértice V1. Essa aresta E1, ela está conectando o V0 ao V1. A aresta E2 está conectando o V1 ao V2 e assim sucessivamente, até você chegar no vértice Vn-1, né, que é ligado ao vértice Vn pela aresta En. Certo? Lembre-se que esse N ele é utilizado para a gente generalizar, a gente poder utilizar, não estabelecer um determinado limite, tá bom? Então, N é um número natural, beleza? Até aí tudo bem? Bom, e por fim, temos aqui o conceito de circuito, né? Então, o que é um circuito? O circuito ele é um caminho, beleza? Então, vejam bem, ó, todo circuito é um caminho, mas nem todo caminho é um circuito. Certo? Em matemática vocês vão ver muito isso ao longo da vida escolar de vocês, da vida acadêmica de vocês. Então, antes de mais nada, um circuito é um caminho que tem como característica a seguinte propriedade. O vértice inicial é igual ao vértice final, tá certo? Então aqui quando eu tenho um grafo que possui um circuito, é aquele em que o vértice inicial é igual ao vértice final e vice-versa, tá bom? Então, até aí tudo bem, turma? Compreendido esses conceitos, beleza? Gente, vamos observar agora esse exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Deixa eu só mudar aqui a cor da canetinha, que aí fica melhor para a gente trabalhar, tá certo? Então, vamos aqui botar uma canetinha vermelha, pronto. Então, vejam bem, aqui eu tenho dois grafos, o grafo G e o grafo H. Vamos agora recordar um pouquinho dos conceitos que eu apresentei para vocês. O grafo G, como vocês podem observar, ele é um grafo orientado. Ou seja, eu tenho aqui, ó, nas minhas arestas, eu tenho setinhas indicando o sentido, né? Então, eu posso ir do vértice B para o vértice C, do vértice C para o D ou para o E. Do vértice E eu não posso ir para canto nenhum porque ele é apenas um vértice de chegada, né? Ele não tem, daqui eu não saio para canto nenhum, certo? Se eu fosse pedir para vocês, gente, qual é o grau do vértice C? Você teria que somar os graus de entrada e os graus de saída do vértice C. Ao passo que eu tenho aqui um grafo H, que se você observar bem, ele é semelhante ao grafo G, porém o grafo H não é orientado. Então, se eu pedir para vocês calcular qual é o grau de cada vértice do grafo H, você simplesmente vai contar quantas arestas tocam cada vértice, certo? Lembrando que quando eu tenho um laço, né, num grafo como esse daqui, ó, aqui eu tenho um laço. Quando eu tenho um laço, essa aresta aqui toca o vértice X duas vezes. Então, qual seria o grau do vértice X? Eu tenho aqui duas vezes desse laço, 1, 2, 3, então eu tenho o grau de X, né, igual a 3. Qual é o grau de W, né, no caso aqui desse outro vértice, né, do vértice W? Quantas arestas tocam W? Temos duas, então o grau de W é 2. Esse conceito de grau é muito importante, vocês não podem deixar de compreender, certo? Bem, um outro conceito importante no nosso estudo é o conceito de grafo conexo. Deixa eu só colocar aqui a expressãozinha, grafo conexo, certo? Bem, o que é um grafo conexo? De acordo com a definição, um grafo conexo é aquele em que qualquer par de vértices pode ser alcançado por algum caminho, tá certo? Então eu posso alcançar um determinado
vértice através de um caminho. Deixa eu só pegar aqui no livro a definição mais clara, certo? Que aí fica mais interessante para vocês entenderem, certo? Ele diz aqui, ó, um grafo orientado... Aliás, desculpa, um momentinho, vamos só pegar aqui o conceito. Isso, como eu acabei de falar mesmo, ó, um grafo orientado, um grafo é conexo, né, se todo par de vértices pode ser conectado por um caminho. Então vejam como é interessante a história das definições. Um grafo é conexo e todo par de vértices pode ser conectado por um caminho, né? Então, vamos lá. Todo par de vértices pode ser conectado por um caminho, certo? Bem, isso para os grafos não orientados. E para os grafos orientados, o que é que a gente pode dizer? Quando é que a gente pode verificar se ele é conexo ou não? Se o grafo não orientado subjacente a ele for conexo, então aquele grafo orientado ele é conexo. Vejam que o grafo H ele é o grafo não orientado subjacente ao grafo G. Vocês podem observar aqui, se a gente ignorar as orientações aqui das setinhas, você olhar para o grafo H, ele é um grafo subjacente ao grafo G. Como esse grafo H ele é conexo, eu posso afirmar também que o grafo G ele é conexo. Bom, só que agora a gente vai observar alguns detalhes bem interessantes a respeito dos grafos orientados e dos grafos não orientados. Vejam bem, como o grafo H é orientado, eu posso chegar no vértice Z, né, no caso aqui, no vértice E, certo? A partir de vários caminhos, né? Eu tenho vários caminhos, né, para chegar a ele, desde que eu siga a orientação. Por exemplo, eu posso chegar no vértice E vindo de A diretamente para E. Eu posso chegar no vértice E vindo de A indo para B, depois de B indo para C e de C indo para E, certo? Eu também posso chegar através de C, D, A e E, tá bom? Mas eu não tenho um caminho que me leve de E para algum desses outros vértices. Por quê? Por conta da orientação. Mas aqui no grafo subjacente, no grafo H, eu tenho aqui o vértice Z e a partir de Z eu posso chegar em qualquer um dos outros vértices. Certo? Eu tenho um caminho que me leva a todos os vértices. Então, é isso que caracteriza esse grafo H como sendo um grafo conexo. Certo? Por conta disso, por ele ser um grafo subjacente ao grafo G, e ele é conexo, eu também posso dizer que o grafo G é conexo. Porém, eu posso dizer que nem todos os caminhos possíveis no grafo H também são possíveis no grafo E por conta da orientação. Ok? Entendido aí? Bom, com isso, nós temos aqui os primeiros conceitos iniciais e agora a gente vai voltar para aquela historinha do Euler, certo? Para a gente poder resolver o problema, que você já está até vendo aqui, os caminhos eulerianos, tá bom? Então vamos só voltar para lá para a gente poder resolver esse problema. Bem, pessoal, então o que foi que Euler fez, né? Ele pegou aqui o problema das pontes de Königsberg, né? Ele observou que cada massa de terra dessa, certo? Entendido? Ele poderia representar como se fosse um vértice, que é o que nós estamos vendo aqui, ó. Ok? Então, nós temos aqui as massas de terra, né? A ilhazinha B, tá certo? Veja aqui a ilhazinha B. E as pontes, né? Cada uma das pontes que vocês estão observando aqui, né? Que liga a B, B a A, B a C, B a D, D a A, estão sendo representadas por arestas, tá bom? Então, as arestas simbolizam aqui as pontes. O que é que nós observamos aqui? Bom, isso daqui é um grafo, correto? Eu poderia perguntar a vocês qual é o grau do vértice B. Vocês iam contar quantas arestas tocam o vértice B, assim como o grau do vértice A, D e C. E aí vocês teriam o seguinte, vocês teriam graus que seriam ou pares ou ímpares. Essa é uma observação importantíssima para a resolução do problema das pontes de Königsberg, tá certo? Então guardem isso aí na memória de vocês, beleza? Bem, uma vez que a gente compreendeu os caminhos, o que é que são caminhos, o que é que são circuitos, certo? E aquelas outras terminologias, e grau também, né? Vamos agora às conclusões de Euler. Essas conclusões que eu estou colocando aqui para vocês,
foram tiradas lá do nosso livro-texto, né? Eu fiz um print aqui, certo? Do livro-texto, e elas não estão na terminologia que Euler usou na época dele. Aqui já é uma terminologia mais moderna. Então vejam lá. Com isso surgiu o que nós chamamos de caminhos eulerianos ou circuitos eulerianos, certo? Então um caminho euleriano ou circuito euleriano é sinônimo. Bem, o que foi que Euler observou, certo? Então, para mim ter um caminho euleriano, eu tenho que observar determinados axiomas, tá certo? E aqui são algumas observações que Euler fez, né? Vamos lá. Em qualquer grafo, a soma dos graus dos vértices é igual ao dobro do número de arestas. Então, você tem um grafo qualquer. Se você pegar, somar todos os graus dos vértices, você vai ver que esse valor é o dobro do número de arestas. Ou seja, você pode contar o número de arestas, multiplicar por 2 e você vai ter a soma dos graus desses vértices, certo? Então, isso é uma informação muito importante que vai poupar tempo de vocês. Bem, aí ele começa aqui um ponto muito importante. Se um grafo tem mais de dois vértices de grau ímpar, ele não tem um caminho euleriano, certo? Então, não precisa você utilizar o método das tentativas ou o método de força bruta, tentar testar todos os caminhos possíveis. Basta você estabelecer o grau de cada vértice, e se você perceber que existem mais de dois vértices com grau ímpar, né, então você já decreta, aqui não tem caminho euleriano. Beleza. Então, se você tiver dois vértices de grau ímpar, ok, tem caminho euleriano. Se você tiver um vértice com grau ímpar, ok, tem caminho euleriano. Se eu não tiver nenhum vértice com grau ímpar, ok, possui caminho euleriano. Certo? Por isso que é importante o estudo desses teoremas, porque eles acabam poupando o tempo da gente. 3. Se um grafo conexo, aqui a definição de grafo conexo, tem exatamente dois vértices V e W de grau ímpar, então existe um caminho euleriano de V para W. Caminho euleriano ou circuito euleriano são sinônimos, lembre-se disso. Tá certo? Exatamente dois vértices. Eu falei para vocês lá na lógica matemática que o emprego de certas palavras na literatura matemática deve ser observado com muito rigor. Então, quando eu digo exatamente, é exatamente. Então, se são exatamente dois vértices, são exatamente dois vértices. Não são 3 nem 4, é 2 e morreu Maria Preá. Bem, se todos os vértices, lembrem-se da quantificação universal que a gente estudou na lógica de predicados. Se todos os vértices de um grafo conexo têm grau par, então o grafo tem um circuito euleriano, certo? Então, se eu tenho um grafo somente com os vértices com grau par, então morreu Maria Preá, esse grafo tem circuito euleriano. Beleza? Então, de posse disso daí, você pode pegar qualquer grafo e analisar ele, né, para verificar se possui ou não circuito euleriano. Lembrem-se que no circuito o vértice inicial é igual ao vértice final, V0 é igual a V1, ou a Vn, desculpa, tá ok? Bem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora ver alguns exemplos de modelagem de problemas da vida real através de grafos. Certo? Esses problemas são bem interessantes, esses problemas estão lá no nosso livro-texto. Eu recomendo demais a vocês. Depois de assistir essa videoaula, se você estiver com o livro-texto, você dá uma lida, né, e já vai tentando fazer os exercícios, porque os exercícios estarão sendo cobrados na nossa pós-aula, que é justamente após o nosso momento aula. Beleza? Então vamos lá para os nossos exemplos. Bem, pessoal, vamos lá. O nosso primeiro exemplo, ele é um exemplo muito característico do cotidiano de uma coordenação de curso de graduação, que é a montagem de horários, certo? Eu já estive coordenador do curso de Ciência da Computação e eu sei muito bem, eu tenho experiência, eu tenho, como o pessoal diz, lugar de fala nesse quesito, né? Eu sei muito bem como é complicado a gente montar um horário. É o seguinte, uma determinada secretaria de um curso, ele precisava estabelecer os horários das disciplinas e ele queria montar esses horários
no número mínimo possível, certo? Então eu queria saber qual era o número mínimo possível de horários que ele poderia montar. Lembrando sempre, eu não posso montar um horário em que as disciplinas chocam. Ou seja, eu não posso montar um horário em que os alunos que estão matriculados em matemática discreta não possam se matricular em cálculo 2, né? Porque eles vai chocar. Tá? Vocês são estudantes, vocês conhecem muito bem essa realidade de choque de horário, tá certo? Bem, na experiência do nosso, digamos assim, do nosso coordenador, né? do exemplo, ele percebeu o seguinte, que havia um grupo nos semestres anteriores, quem se matriculava em física também se matriculava em ciência da computação. Quem se matriculava em física também em química. Quem se matriculava em química também se matriculava em cálculo. E aí ele montou esse esquema aqui, certo? Então, o que é que nós observamos? O que é que ele observou? Que várias disciplinas, né? Alunos que se matriculavam nelas se matriculavam em outras também, certo? Então, qual é a conclusão que a gente pode tirar disso daí? É que essas disciplinas não podem estar no mesmo horário, certo? Por quê? Porque senão vai gerar choque de horário. O que é que ele observou aqui? Que a disciplina cálculo, o pessoal que se matriculava nela, praticamente se matriculava em diversas outras, certo? Estou assinalando aqui cálculo. Então, quem se matricula em cálculo também se matricula em química, em física, em ciência da computação, em matemática discreta e biologia, certo? Só que ele tinha várias outras disciplinas para compor. Tinha aqui biologia, psicologia, certo? Aí você vê que quem se matricula em cálculo não se matricula em psicologia, certo? Então o que é que o nosso secretário fez? O que é que o nosso coordenador fez? Ele construiu um grafo colocando cada disciplina como sendo um vértice desse grafo, tá certo? Então aqui eu tenho física, química, psicologia, biologia, cálculo, matemática discreta e ciência da computação. E aí, para cada disciplina que os alunos se matriculavam numa e matriculavam na outra, ele estabeleceu o quê? Uma aresta. Então, quem se matricula em cálculo, de acordo aqui com o levantamento dele, também se matricula em química. Quem se matricula em cálculo também se matricula em física. Quem se matricula em cálculo também se matricula em ciência da computação. E quem se matricula em cálculo também se matricula em matemática discreta. Certo? Vamos ver aqui. Química, física, ciência da computação, matemática discreta e biologia. Certo? Beleza? Bom, diante disso, eu já posso dizer o seguinte. Eu já posso estabelecer um horário. Certo? Eu vou chamar de horário 1, de H1. Então, nesse horário 1, a primeira disciplina dele vai ser cálculo. Certo? Só que nesse horário 1, eu não posso colocar nenhuma dessas disciplinas aqui. Química, biologia, matemática discreta, nem ciência da computação, nem física. Certo? Qual é a única disciplina que eu posso colocar no horário 1? Psicologia. Então eu posso colocar aqui psicologia no horário 1, que não tem perigo do aluno se matricular em cálculo no H1 e ele chocar o horário com psicologia, porque quem faz cálculo não faz psicologia, e vice-versa. Beleza? Bom, continuando aqui o nosso estudo. Ele percebeu que quem se matricula em física também se matricula em ciência da computação. Então, eu preciso colocar aqui uma aresta que vai de ciência da computação para física. Quem se matricula em química também se matricula em física. Então, eu posso estabelecer aqui outra aresta. Certo? E aí, turma, eu poderia dizer, né? Eu já poderia pensar em um horário H2. Mas vamos continuar aqui o nosso estudo. Bem, física, cálculo, vamos ver aqui. Quem se matricula em física não se matricula em matemática discreta e por aí vai. Então não há ligação nele. Bem, quem se matricula em matemática discreta também se matricula em ciência da computação. Então eu vou aqui colocar mais uma aresta. Em discreta também se matricula em biologia, certo? Beleza? E deixa eu ver aqui. Não, psicologia ninguém que faz discreto não faz psicologia. Psicologia, quem se matricula em psicologia também se matricula em biologia, né? E também em química. Pronto. Então, esse seria o nosso gráfico. A partir daqui, eu posso montar um horário H2, né? No horário H2, eu posso escolher, por exemplo, matemática discreta, certo? E colocar no horário H2
aquelas disciplinas que matemática discreta não está ligada, ou seja, não possui aresta ligando matemática discreta para elas. Então, eu poderia colocar psicologia? Poderia, mas só que psicologia já está aqui no horário 1, então não precisa. Eu poderia colocar química? Poderia, né? Química. Eu poderia colocar física? Poderia também, certo? Então aqui seria um horário H2, né? Matemática discreta, química e física. E por fim um horário H3, que eu colocaria qualquer uma dessas outras disciplinas, e vocês vão observar que seria justamente as disciplinas que não estão nem no H2 nem no H1. Vamos ver aqui. Aqui no H1 eu tenho cálculo e psicologia, certo? Eu vou aqui assinalar cálculo e psicologia já estão em horários. Eu tenho no H2 matemática discreta, química e física. Aí me restou quem? Né? Aqui para o H3 sobrou biologia, certo? E ciência da computação, tá bom? Ok? Então, biologia e ciência da computação poderia ir para o H3. Pronto, então agora eu tenho um número mínimo de horários que eu preciso para alocar todas essas disciplinas sem que nenhuma delas choque com outra, tá certo? Beleza? Então, esse é um exemplo. Nós vamos agora para um outro exemplo bem bacana que vocês vão ver, né? E nesse segundo exemplo a gente encerra o vídeo que já está ficando bem compridinho, tá bom? Um abraço. Pessoal, antes da gente passar para o próximo exemplo, eu preciso comentar com vocês uma outra terminologia. Esse exemplo que a gente utilizou agora, o exemplo da alocação de horários, é conhecido na literatura matemática sobre grafos como um problema de coloração de mapas, tá certo? Depois a gente vai discutir isso no nosso momento síncrono. Outra coisa, existe também, dentro desse nosso exemplo, o surgimento de uma expressão chamada grafo planar. Então, o que é um grafo planar? É aquele grafo em que as suas arestas não se cruzam. Então, como vocês podem observar aqui no exemplo, né, nenhuma aresta cruzou sobre a outra. Então, isso daqui é um exemplo de um grafo planar. Bom, esses grafos planares, eles também têm sua utilidade na vida prática. Depois a gente vai ver isso com mais detalhes no nosso momento síncrono, beleza? Bem, vamos agora para um outro exemplo de problema de coloração de mapas, e também um problema bem prático, beleza? Então, nós temos agora a seguinte questão. O pessoal do suporte de TI de uma determinada universidade precisava distribuir hotspots para acesso à internet entre os mais diversos departamentos, certo? Então, cada hotspot desse de Wi-Fi precisava operar em uma determinada frequência. A gente sabe que se eu colocar a mesma frequência em dois hotspots diferentes, vai acabar havendo interferência. Então, eu preciso distribuir em cada hotspot uma certa quantidade de frequência e não posso ter dois hotspots com a mesma frequência, tá bom? Então, quantas frequências, qual é o mínimo de frequências que eu preciso ter para distribuir entre os meus diferentes hotspots, diferentes departamentos, que não causem interferência um no outro? Bom, uma outra informação que eu também sei desse problema é que se um departamento tiver distante 60 metros ou menos um do outro, vai causar interferência, certo? Então eu não posso colocar a mesma frequência em um hotspot num departamento que está próximo ao outro 60 metros ou menos. Bom, diante dessa informação, o que é que a gente descobriu? A gente descobriu, né, o seguinte, que eu tenho aqui os vários departamentos: matemática, sociologia, física, história, inglês, economia e química. E eu sei quais são os departamentos que estão distantes 60 metros ou menos daquele departamento. Por exemplo, matemática está próximo do departamento de física, psicologia, química e sociologia, certo? E assim sucessivamente. Bem, o pessoal da TI montou um gráfico colocando cada departamento como sendo um vértice, e agora a gente vai ligar esses vértices através de arestas de acordo com essa tabela. Então, quem está no departamento de matemática está distante 60 metros ou menos do departamento de física, do departamento de química, né? Do departamento de psicologia, beleza? E do departamento de sociologia, certo?
Então, se eu tenho uma frequência 1, certo? E eu atribuir a frequência 1 ao departamento de matemática, eu não posso atribuir a frequência 1 a esses departamentos aqui, porque senão vai dar conflito, vai dar interferência. Beleza? Vamos agora para o próximo. O departamento de Sociologia está distante, né, 60 mais ou menos, do departamento de História, do departamento de Inglês, vixe, eu não coloquei inglês aqui, foi mal, do departamento de Economia, certo? Do departamento de Matemática já está ligado, do departamento de Química, beleza? Ó, essa aresta está cruzando a outra, então isso daqui não é um gráfico planar, tá certo? E o departamento de Sociologia também está distante do departamento de Psicologia. Pronto. Então, eu não posso atribuir a frequência 1 à Sociologia, porque ela está distante da Matemática, certo? Mas eu poderia atribuir a frequência 2, ok? Só que essa frequência 2 eu não posso atribuir à História, nem à Economia, né? Nem... aliás, aqui não é engenharia, não é inglês, certo? Deixa eu ver aqui. Exatamente. Então, eu não posso atribuir ao inglês, né, o departamento de inglês, a frequência 1, nem a psicologia, etc. Ó, psicologia está ligado à matemática e à sociologia. Então, ele não pode receber nem a frequência 1, nem a frequência 2. Mas ele poderia receber a frequência 3. Correto? Vamos lá. O departamento de História está ligado à sociologia e ao inglês, certo? Então, eu não posso receber frequência 2 por conta da sociologia, mas poderia receber o quê? A frequência 3, porque ele não está ligado à psicologia, certo? O departamento de inglês está ligado ao de economia e está ligado ao de sociologia, já ok, e ao de história. Então, o departamento de inglês poderia receber a frequência 1, certo? Que nem é a 2, nem é a 3, mas já está lá. O departamento de economia está ligado ao inglês, já está aqui, está ligado à psicologia, né? A sociologia. Então, o departamento de economia não pode receber 1, nem 3, nem 2, certo? Então, ele poderia receber a frequência 4, certo? O departamento de química está ligado à matemática, está ligado à física e está ligado à sociologia, está ligado e está ligado à psicologia. Então, quais seriam, o que é que sobrou aqui para a gente? O departamento de química pode receber a frequência 2, né? Porque ele está próximo só de química. Aliás, 2 não, ele pode receber a 4, desculpa, porque a 2 já é da sociologia. E o departamento de física poderia receber ou a 2 ou a 3, certo? Enfim, o que é que nós acabamos de fazer? E já encerrando esse vídeo, distribuímos aí as frequências, tá bom? Nenhum departamento vai interferir no outro, nas suas frequências, e o número mínimo de frequências que eu posso ter é 4. Bem, esse problema o problema de coloração de mapas é um problema que ainda hoje rende muitos estudos e pode até render TCC para vocês também, tá certo? Bom, gente, eu vou encerrar por aqui esse vídeo, ele ficou bem longo, né? Quase 45 minutos, e no nosso encontro síncrono a gente vai aprofundar esse assunto de grafos, tá certo? Ainda tem muita coisa, mais alguns exemplos para a gente ver, tá bom? Então, até lá, nosso encontro síncrono. E se você não é meu aluno, mas está acompanhando essa série de vídeos, certo? A gente se vê no próximo vídeo, que a gente vai ver um outro objeto do pensamento relacional, que são os conjuntos, tá certo? Então, um abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo. Até mais!